Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, Senhor, pedindo, Pai, que da mesma forma como o Senhor falou com o pastor, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nós venhamos, Senhor, desaparecer e que o Teu Espírito, Pai, venha tocar em nossos corações, que nós venhamos sair daqui impactados, Senhor, transformados, e que amanhã, quando nós estivermos lá fora, Senhor, possamos, Pai, praticar a Tua palavra, que nós não venhamos esquecer daquilo que foi dito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. Quero convidar os amados a abrir a palavra do Senhor na carta aos Filipenses, capítulo 4. Carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. Gostaram da minha Ferrari? Tem nem rua para andar aqui no Brasil direito um carro desse, né? Filipenses capítulo 4, verso 6. Muito obrigado, minha irmã. Vamos trabalhar esses versos aqui em Filipenses e depois vamos partir para o Antigo Testamento, onde está a mensagem. Você encontrou aí Filipenses 4,6, vai dizer assim na minha versão: não estejais inquietos por coisa alguma, talvez na sua não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando nós lemos esses textos, eu quero fazer uma comparação, gente, muito reduzida comparado à revelação que nós temos aqui diante de nós, a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto, mas que está revelado, que é Cristo em nós, esperança da glória, aleluia. Então, diante desse texto, que é a revelação, que não é sombra, eu quero fazer uma comparação com a Ferrari. Esse texto, guardado as suas devidas proporções, sem cometer heresia, sabe? Mas eu quero comparar esse texto a essa Ferrari andando a 300 quilômetros. Ela está, gente, a 300 quilômetros por hora. Você não está conseguindo ver? Ela está rápida. A Ferrari, você vê que você nem consegue ver direito ali a arquibancada de tão rápido. E essa foto aqui nem mostrou o piloto, né? Deve ser a Ferrari do Elon Musk, porque não tem piloto. Agora que eu percebi, gente, sério, que a Ferrari não tem piloto, tá bom? Mas eu comparo esse texto à Ferrari. O pessoal lá do Antigo Testamento não tinha nem noção de que o apóstolo Paulo ia escrever isso aos Filipenses. Eu não conseguia nem imaginar, sabe? E sabe por que eles não conseguiam assim imaginar? Porque eles não tinham a Ferrari pronta na mão. Não tinham. Na verdade, eles tinham uma sombra dessa Ferrari. Pode passar o slide, Aninha? O que o pessoal do passado via da Ferrari era simplesmente isso aí. Isso aqui é a mesma Ferrari que você acabou de ver, só que ela está toda desmontada, peça por peça. Agora você imagina as pessoas no passado recebendo essas peças e o dono da marca Ferrari dizendo: esse monte de peça aí vai virar uma Ferrari lá no futuro. O pessoal vai dizer: que isso é loucura, esse monte de troço aí no chão vai virar aquele carro lá. Vai virar aquele carro lá. Eu trouxe essa comparação para você, de uma maneira bem pedagógica, conseguir entender que o que nós temos nas mãos hoje, que é a nova aliança, que é o Novo Testamento, indo, do Evangelho de Mateus até Apocalipse, nós temos ali a revelação. Tudo aquilo que no passado estava reduzido em peças, em símbolos, em
coisas que você olhava assim e falava: por que isso? Para que isso? Aonde isso se encaixa? Mas nós hoje temos a palavra revelada na nossa mão, e hoje nós podemos ler através da vida do apóstolo Paulo, onde ele fala em Filipenses 4:6: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, pela ação de graças, e a paz de Deus, que excede o entendimento do homem, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus, para que você viva uma vida de qualidade. Deus não está só interessado em te salvar. Deus está interessado em que enquanto nós estivermos aqui, você tenha uma vida de qualidade. Deus não quer ver você ansioso, você ansiosa para lá e para cá. Se você está vivendo a ansiedade, a gente vai trabalhar sobre ela, conversar um pouquinho sobre ela essa noite. Se você está vivendo a ansiedade, isso é danoso. A ansiedade, ela corrói a alma, ela corrói o coração. Uma pessoa ansiosa sabe muito bem do que eu estou falando, como é ruim. E eu posso dizer que depois da depressão, ou se não igualado com a depressão, a ansiedade está ali, ó. Você esbarra sempre com alguém, quando você conversa, o problema da pessoa é ansiedade. Sou uma pessoa ansiosa. Sou uma pessoa ansiosa. Sou uma pessoa ansiosa. Nós sabemos que muitos problemas, transtornos que o ser humano passa são questões hormonais, são questões do próprio organismo, que se faz necessário a busca do profissional, se faz necessário a busca do psicólogo ou até do psiquiatra, para que você possa entender o que está acontecendo com você, talvez fazer alguns exames para verificar se há alguma coisa que esteja fora do lugar, sabe? E aí você vai colocar essa coisa no lugar e a sua vida vai melhorar. Agora entenda uma coisa, que a igreja evangélica, eu falo como um todo, e interessante que eu já tinha essa visão, e calhou de ser o primeiro módulo do mestrado, lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde eles colocam a questão, através do pastor Jairo Cáceres, que tem acontecido no meio da igreja evangélica, um recorrer tanto à psiquiatria ou à psicologia, e não tem mais se feito o aconselhamento bíblico. Porque parece que o aconselhamento bíblico ficou um negócio do passado. Hoje em dia a gente empurra logo para o psiquiatra e para o psicólogo, porque eles vão cuidar de você. Então estão passando ou burlando uma barreira, e eu falo isso de maneira geral, tá, gente? De maneira bem geral, porque se isso é tema de mestrado, é porque é algo que acontece de maneira sistêmica no nosso país, senão não seria um tema que estaria sendo tratado. Então, tem se dado um bypass no aconselhamento bíblico, mas eu posso te dizer uma coisa: a psiquiatria, a psicologia são ferramentas, posso dizer assim, ciências que Deus usa para alcançar muita gente, curar muita gente, mas nada substitui a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela chega aonde a psiquiatria e a psicologia não conseguem chegar, no âmago do coração. A palavra de Deus, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra até as juntas, até a divisão da medula, da alma, apta para discernir pensamentos e emoções. Isso é a palavra de Deus. Então entendemos o valor, e temos aqui na igreja psicólogos, não sei se há psiquiatras aqui, mas entendemos o valor desses serviços, entendemos o valor do avanço, mas nada, gente, substitui a palavra. Nada substitui a palavra. Porque talvez o que você possa estar vivendo hoje, que você chama de ansiedade, talvez não seja um problema da sua cabeça, ou um distúrbio hormonal. Talvez seja pecado mesmo, sabe? Porque pecado também dá ansiedade.
pecado também provoca na nossa vida vários transtornos. Então é interessante que aquele que aconselha, ao conversar com a pessoa, isso é caso a caso, tenha o discernimento do Espírito para enxergar se isso é um caso para ser encaminhado para algo externo, ou se é um caso realmente de pecado, de idolatria. Idolatria. Então, gente, eu disse para você que esse texto, em Filipenses capítulo 4, ele é a nossa Ferrari. Só que o pessoal do passado tinha essa visão aí, do que nós temos na mão. E por que é interessante nós deixarmos um pouquinho a nossa Ferrari guardadinha na garagem e voltar na antiga aliança para estudar essa Ferrari desmontada? Porque lá a gente vai conseguir ver peça por peça. Lá a gente vai conseguir ver cada detalhe dessa Ferrari. Por mais que aquelas pessoas do passado não tivessem o entendimento do que nós temos hoje, mas lá eles tinham a Ferrari desmontada. Quando você escuta hoje, através da nova aliança, que Deus é santo, que Deus é 3 vezes santo, você tem um entendimento. Mas quando esse povo que viu a Ferrari desmontada escuta que Deus é 3 vezes santo, você pode ter a certeza que ele tem uma outra cabeça. Ele tem uma outra profundidade. Enxergar a Ferrari desmontada nos dá profundidade. Apenas isso. Apenas? Não. É muita coisa. Tem gente que está conformada no evangelho que está vivendo. E eu não quero aqui fazer com que você, a partir de hoje, volte a ser um estudioso do Antigo Testamento, volte a estudar cada peça dessa Ferrari. Não quero forçar você a fazer isso. Mas eu quero aproveitar aqui nessa noite, onde nós lemos em Filipenses capítulo 4, e te explicar que tem uma passagem lá no Antigo Testamento que vai explicar como Deus trata a ansiedade. Se aqui você está vendo o apóstolo Paulo entregando a revelação na sua mão, lá em Êxodo capítulo 16, eu peço que você abra agora, você vai enxergar ali Deus trabalhando com a Ferrari desmontada. E Deus vai estar tratando peça por peça desse carro. Eles naquela época não entendiam muita coisa não. Mas como é bom a gente já ter a Ferrari montada e voltar lá atrás. Porque hoje com a Ferrari montada eu sei. Ali é o chassi da Ferrari. Aqui é o motor. Olha a roda da Ferrari aqui. Olha ali a turbina da Ferrari. E o disco de freio ali. Agora, com a lente da nova aliança, eu consigo voltar lá no Antigo Testamento com a lente correta, com o preparo correto, e consigo enxergar a pedagogia de Deus para tratar a ansiedade nas nossas vidas. Por isso é que eu tenho retornado com vocês à antiga aliança, justamente para mostrar para vocês como Deus trata o seu povo em meio aos desertos da vida. Na última mensagem que eu trouxe, semana passada pela manhã, e se você não viu, eu peço que você veja, que vai te ajudar na compreensão dessa mensagem. Nós trabalhamos o deserto, onde o povo entrou lá nas águas de Mará, não é isso? A água amarga. E nós enxergamos ali como Deus tratou aquele povo, como Deus lidou com aquele povo naquela situação, como é que foi a pedagogia de Deus em relação àquele momento. E como é bom, como é legal entender isso, porque isso traz para a gente uma visão mais ampla de como pensa o nosso Deus. Gente, eu creio que o Novo Testamento é suficiente para que você ande na palavra, seja transformado, seja salvo em Jesus, esteja com o Senhor. Eu creio que de Mateus para frente, gente, temos a revelação, mas não porque voltar um pouquinho e entender como Deus trabalha. Nós fizemos isso no último final de semana, e eu acredito que você aprendeu muita coisa, e eu tenho aprendido muita coisa
como Deus trabalha nas nossas vidas em meio a um deserto. Porque o Deus é o mesmo. O Deus que falou no Antigo é o Deus que fala no Novo. Agora, olha que interessante. Esse povo que ouviu aqui o apóstolo Paulo, aqui na igreja de Filipenses, muitos aqui judeus, que entendiam do quê? Da Ferrari desmontada. Então, quando o apóstolo Paulo falava, ele falava para um público que já conhecia, que já sabia, que já tinha o peso. Sabe quanto tempo o sumo sacerdote demora para oficializar diante do Senhor, para trabalhar diante do Senhor no Santíssimo Lugar? 1 semana. 1 semana cuidando do coração, da vida, tratando vários atributos do coração para entrar na presença do Senhor. Diz aí se eu e você nós temos esse temor para lidar na presença de Deus. Que nada, entramos de qualquer maneira, fazemos de qualquer jeito. Mas quando nós enxergamos como Deus trabalha e como Deus é, a gente começa a temer ao Senhor. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pastor Mauro fala sobre o projeto de sermos uma igreja madura. Igreja madura começa temendo a Deus. E a gente só vai aprender a temer a Deus conhecendo a sua palavra. Já conhecemos, precisamos conhecer mais. E quanto mais mergulhamos, mais aprendemos a temer a Deus. Para muita gente, pecado é um desvio moral. Errou. Ai Deus, sorry, né? Pessoal do inglês aí, né? Sorry. Jeová, sorry, errei. Não é assim que o pessoal lida? Quando o pessoal errava na antiga aliança, não era sorry, era um cabrito, um cordeiro, que era colocado em cima do altar e a faca passava no pescoço dele por causa de você. Um bicho inocente sangrava ali em cima. E o pessoal botava a mão em cima da cabeça, passava as suas transgressões para o bicho, e você via ali o bicho sofrer no teu lugar. Hoje você não vê ninguém sofrer no seu lugar. Ah, mas pastor, Jesus morreu no meu lugar. Uma coisa é você ter esse entendimento de que Jesus morreu no seu lugar. Mas aí eu agradeço por alguns filmes de Hollywood aí que tentam expressar um pouquinho isso. Como Paixão de Cristo, e por mais que tenha alguns erros teológicos, tá lá, você vê como Jesus sofreu por nós. Isso traz para a gente o quê? Peso. A palavra kavod, vou dizer de novo, kavod, né, Kaique? É peso, Kaique. Peso de glória. A gente às vezes não tem o peso da glória de Deus, a dimensão do peso da glória. Por isso que às vezes a gente faz o que faz. Porque a gente esquece a santidade que é o nosso Deus. E aí quando lemos passagens como Isaías 6, que viu os céus abertos e viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e disse, ai de mim que vou perecendo, porque eu vi o Senhor. Então, gente, vamos voltar um pouquinho aonde esse pessoal aqui desmontou, e a gente vai entender como é que Deus trabalha a ansiedade. Pode passar, Aninha? Como é que Deus trabalha a ansiedade? Eu peço que você abra em Êxodo capítulo 16. Se não tiver tempo, não tem problema, a gente vai ter outras oportunidades. Essa mensagem já está por si só, mesmo se o tempo fosse maior, em 3 mensagens já, porque é muito grande esse deserto. É um deserto escolão mesmo, sabe? Não é cursinho de final de semana, não. É intensivão. Então tem muita coisa aqui que Deus ensina para o povo nesse deserto aí. E aí você vai ler comigo aí. Êxodo capítulo 16, verso 1, amém? Vamos lá? E partidos da onde? De Elim. Elim era um local legal, não era? Elim tinha o que lá mesmo? 70 palmeiras e 12 fontes. Local de descanso, né? Oásis do Senhor. Mas o descanso, gente, Deus não quer que você fique repousando e descansando, não. Ele quer formar o reino de Deus dentro do seu coração. Então, a escolinha continua. Verso 1. Toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito.
E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. De novo, né? Murmuraram. O pessoal gosta de reclamar. E os filhos de Deus disseram-lhes, a murmuração agora ficou mais pesada: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para esse deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Mas peraí, o povo pediu pão? O povo pediu o quê? Carne? Mas Deus vai dar pão. E o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. Ó a escolinha. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Por quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele? Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão, disse a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Verso 31. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, ou Menhu, e era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra do Senhor que tem mandado: enchereis um gomer, uma medida, tá bom? Dele, e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, põe-no diante do Senhor, em guarda para as vossas gerações. Amém? Glória a Deus. Vamos entender agora. A passagem é grande, tá? Pulei lá do verso 10 para o verso 31, porque é muita coisa. Nesse meio termo aqui começa a ter o pessoal que vai fazer as coisas erradas. E aí, enfim, Moisés vai começar a lidar com esse povo. A gente vai trabalhar isso aqui, tá? Antes de entrar na passagem, eu quero que vocês enxerguem para essa imagem. O que vocês estão vendo? Parece que tem uma sombra aqui projetada, não é isso? É isso que vocês estão enxergando? Uma sombra projetada. Pelo menos a intenção era essa. Se você não está entendendo, a intenção é essa. É uma sombra ali projetada. E eu quero te dizer que essa sombra projetada se chama ansiedade. E você vai entender por que essa sombra se chama ansiedade. Pode passar, Ana. Eu tenho 2 salas de aula. A última sala de aula foi as águas de Mará que nós trabalhamos. Nas águas de Mará, vamos entender uma coisa. Todo o problema é a autonomia, você aprendeu isso. A autonomia que o homem lá no Éden conquistou por comer da árvore que trazia entendimento, conhecimento do bem e do mal. O homem não tinha autonomia. Mas quando eles comem da árvore que traz entendimento, Eva é atacada na sua identidade, e é assim que o diabo faz. Ele ataca a identidade que Deus nos deu, e aí Eva cai, Adão cai, comem da árvore e eles ficam autônomos. A autonomia é o problema. É através da autonomia que eu viro as costas para Deus e passo a viver a minha vida do jeito que eu quero. Deus não projetou você para viver assim. Se você viver de maneira autônoma, o destino, o caminho é a morte.
Não existe vida fora de Deus. Toda vez que uma pessoa tenta viver sem Deus, ela encontra a morte. Então, o Senhor, no decorrer da história, Ele trabalha em camadas, e você vê isso através de toda a revelação bíblica. Ele vai pouco a pouco restaurando essa identidade e trazendo de novo o povo para essa dependência dele. Assim, quando esse povo saiu lá do Egito, foi liberto, passou pelo Mar Vermelho e entrou no deserto, eles passaram pela primeira sala de aula, que é Mará. Mará, entenda o seguinte, é um problema pontual. Mará é pontual. Mará é, cheguei em um local, eu tinha expectativa que essa água era doce, mas quando eu botei na boca, é amarga. Isso é Mará. Mará é quebra de expectativa. Porque no beabá da nossa vida cristã, o primeiro ídolo da autonomia que precisa cair é o controle. E nós queremos controlar tudo na nossa vida. Tudo. Inclusive aquilo que eu espero ali na esquina. E quando eu não tenho aquilo que eu espero, eu me frustro. Quando eu me frustro, o que eu faço? Eu me agarro em Deus, eu espero em Deus, ou eu reclamo contra Deus? Ou isso destabiliza a minha vida? Mará é isso. Choque com o presente, expectativa frustrada. A lição: Deus quebra a autonomia emocional. Então eu estou chegando, a água era para ser, não tinha como não ser doce, mas a água era amarga. Então naquele momento, eu tenho que saber entender, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso. Essa é a lição de Mará. Mas a partir desse momento eles vão para Elim, tem um descanso deles e chegam agora num novo deserto. Deserto de Sim. Agora entenda que a aula começa a ficar mais complicada. Agora eu não tenho mais um problema pontual. Eu tenho um problema de fluxo. Não é algo em loco, é em fluxo. Porque quando eles chegam em Sim, eles não estão com um problema imediato. Em Mará, sim. Eles estavam 3 dias sem água. Viram a água amarga, tiveram que resolver. Deus resolveu a água amarga. Em Sim, não. Sim, não tem esse problema. Sim, eles estão vivendo a vida. E aí começa o seguinte: os questionamentos e as suposições da nossa vida. Nós somos muito parecidos com eles. Será que amanhã vai ter pão ainda para comer? Será que o estoque que nós temos aqui de comida, que nós trouxemos do Egito, ele ainda serve, ainda dá? Mas se acabar a comida, nós estamos no deserto. Não tem nada aqui. É uma coisa a se pensar. Aí o pessoal começa a conversar um com o outro. Eduardo, estamos no deserto, Eduardo. E agora? Tem quanto de pão aí? Tem uma sacola? Eu também tenho uma. Eu acho que dá para mais 2 dias. Mas se acabar, conhece alguém que tem? Não. Rapaz, vai dar ruim. Vai dar ruim. A gente começa a projetar. Está começando a pegar que tipo de escolinha é essa? A ansiedade começa a entrar. Mará é algo muito assim escancarado. É a murmuração na lata assim, ó. Ah, eu pensava que era isso, mas não é. Deserto de Sim não, é um nível a mais. É a ansiedade. Ela infiltra no nosso coração. Ninguém vê, mas ela está ali, ó, corroendo o coração. Corroendo o coração. O problema: insegurança futura, ausência de pão. Reação: medo do... Você tem medo do amanhã? Pergunta difícil, né? Como é que é o seu amanhã? Ele te assusta? O seu amanhã te assusta? Porque, perceba, se nós temos dificuldade com as expectativas, que são coisas assim até mais simples, com certeza temos dificuldade com o amanhã.
Porque o ser humano, ele quer ter controle. Como é bom ter controle do amanhã, não é verdade? Como é bom, né? Se eles saíssem, gente, com um estoque do tamanho daquele que José fez lá no Egito, dos 7 anos que José segurou de cereal para passar pela fome no Egito, eles iriam estar preocupados? Não. Por quê? Porque eles iriam olhar para aquele estoque e aquele estoque traria segurança. Mas entenda uma coisa: Deus está com o povo, formando um povo. O que Deus quer ensinar a esse povo é a implantação do reino. O que Deus quer ensinar a esse povo é esse povo a ser dependente, assim como Adão e Eva eram antes da queda. O Senhor está restaurando dependência. Então Deus jamais poderia oferecer para eles um estoque de 7 anos, porque eles só iriam procurar Deus 7 anos depois, quando o estoque acabar. Mas Deus não faz isso. Deus deixa eles cogitar, olhar para a bolsa, olhar para a mochila, contar os pães. E isso vai gerando um desespero. E Deus começa a quebrar o quê? A autonomia temporal que nós queremos ter na nossa vida. Passa, Aninha. E assim funciona a anatomia da ansiedade. O agora é o aqui. Quando você tenta controlar o futuro, acontece isso com você, ó. É um amanhã. Ele não está nas suas mãos. Mas como eu sei aqui que tem um monte de gente que gosta de planejar, investir, guardar, projetar, se preparar, e pode estar pensando assim: mas pastor, mas peraí, pô, é errado então projetar, preparar? Calma que a gente vai chegar lá. E você vai entender, quando esse projetar e se preparar é algo danoso para a sua vida. Nunca tivemos tantas ferramentas para projetar o amanhã como temos hoje. Agora entenda uma coisa: antigamente, para você falar com o teu parente que não chegou em casa às 11h30 da noite, ou você esperava ele chegar, ou você tentava ligar para alguém que tinha telefone em casa, que era coisa cara. E você ia para o telefone, para o orelhão, com aquela ficha que tu botava uma, dava 3 segundos, já acabava. Os mais antigos pegaram isso aí. Que loucura, né, gente? E hoje você tem o WhatsApp. Hoje você tem mecanismo instantâneo de informação. Hoje tem localização em tempo real. E eu tenho certeza que você está mais ansioso do que no passado. Isso é a prova de que você não foi feito para controlar o amanhã. Toda vez que você tenta controlar o amanhã, isso aqui acontece com você, ó. Desgraça dentro do seu coração. O choque de sim não era a morte imediata, mas a imaginação do amanhã. A ansiedade projeta cenários. Você vive assim? Projetando os cenários de catástrofe na sua vida? E você tem a cara de pau de falar que isso é planejamento? Isso já passou de planejamento há muito tempo. Eu vou te mostrar até onde é planejamento. Você fica se desculpando, dizendo que é planejamento, mas não é não. É ídolo do controle que está dentro do seu coração e precisa cair. Que é isso, pastor? Tem um ídolo do controle dentro de mim? É. Deixa eu contar um segredinho para você. Tem em mim também. Tem em mim também. Eu luto contra esse capeta. Isso é um capeta da nossa modernidade. Controle. Se não passou a mensagem em 2 minutos... tem aquela ainda, né? A pessoa passa o zap. Se a pessoa apareceu o tique azul, demorar 3 minutos para responder, o mundo desaba, não é? Está entendendo porque o mundo está padecendo por ansiedade? Ídolo do coração. Aí, gente, hoje ninguém acorda pensando em maná. Você acorda pensando em maná? Mas você acorda pensando em boleto.
A irmã riu. Irmã, que risada gostosa, irmã. Que risada gostosa. Estabilidade, reputação. Reputação. O que vão pensar de mim? Pastor, tem que estar preocupado. Eu sei que tem que estar preocupado, mas essa preocupação já deixou de ser saudável há muito tempo. Já virou controle. Vivemos menos crises pontuais e mais ansiedade estrutural. Passa mais uma, Aninha. Só para eu ir finalizando, para amarrar esse assunto aí. Pode passar mais um. E aí, gente, a ansiedade é um negócio tão cavernoso que ela não atrapalha só o seu futuro, não. Porque a ansiedade é isso, né? É o excesso de futuro. É eu projetar cenário para o futuro e ficar me atribulando com isso, perdendo a paz, acordando de madrugada, para ficar pensando o que eu vou fazer. Ei, gente, meu Deus do céu, o Senhor nos dá o sono, nos faz repousar, hein? Se você está acordando na madruga para ficar pensando em problema, isso é ídolo do controle, não está descansando em Deus. E aí, a armadilha do passado. A ansiedade, ela não mexe só com o futuro. Ela ferra o teu presente e estraga o teu passado. Peraí, pastor, para mim ansiedade era só o futuro. Para mim passado era depressão. Não, a ansiedade ela estraga o teu presente, ferra o presente e ferra o passado. Quando eles começaram a questionar que não tinha comida, e você vê aqui que Deus fala que vai dar pão, não é isso? Logo em seguida Deus fala que vai dar carne, que são as cordonizes, que são aves ali, aves migratórias que vão aparecer. Mas você vê que Deus em nenhum momento estabelece estratégia nenhuma com esses pássaros. Aquilo ali é para satisfazer o desejo do coração daquele povo. A pedagogia está no pão, até porque o pão aponta para quem? Jesus de Nazaré, o pão vivo que desceu do céu. Essa palavra maná, que é menhu, que quer dizer, o que é isso? O que é isso? Era uma comida que vinha do céu, vinha como orvalho, e ela caía assim, e fazia tipo uma capa. E a pessoa tinha que acordar de manhã para poder colher aquela comida. Se demorasse muito, o sol derretia, então tinha um tempo para fazer isso, tá? Todo dia caía o pão, vamos botar assim, o menhu, o maná, e o povo, ele guardava aquele maná para o dia, porque se guardasse para o dia seguinte, estragava, não é isso? Só que, enquanto não tem pão, e enquanto não tem o pássaro para comer, eles estão reclamando com Moisés. A murmuração, ela é pesada. O que eles alegam? Era melhor ter morrido aonde? Pelas mãos do Senhor no Egito. Porque lá no Egito a gente se assentava onde? Perto das panelas de carne. Sabe o que a ansiedade faz na sua vida? E eu vou entrar nisso numa outra pregação, tá? Eu só vou pincelar. A ansiedade, guarde isso, tá? Ela reedita o seu passado. Vou repetir. A ansiedade reedita o seu passado. A ansiedade pega o seu passado, que você já saiu dele, que foi ruim para você, como o Egito, de escravidão, e no primeiro momento de sufoco e de aperto, você vai trocar a liberdade que você tem para voltar para onde você estava. Só que o cérebro humano é um negócio de louco. Ele vai abolir da tua cabeça tudo que foi de ruim e vai ficar só o que é de bom. É por isso que às vezes tem uma pessoa que está namorando com outra pessoa, casalzinho de namorado, o relacionamento é horroroso, sabe? Mas a pessoa às vezes não sai daquele relacionamento por causa da estabilidade que o relacionamento traz. Porque ela tem medo de sair daquele relacionamento e encontrar outra pessoa, e ela entra no si, na ansiedade, e ela prefere ficar onde está, escrava, mas tendo devida estabilidade. A gente faz isso a todo momento. O teu cérebro sempre vai procurar a posição anterior de estabilidade, sempre quando você estiver em uma situação difícil. E com isso, você vai impedir a formação de Deus na sua vida. Era o que estava acontecendo. Vamos voltar para o Egito. Por que voltar para o Egito? Porque lá tinha carne. Ué, Zé, e a escravidão? E o chicote? E a opressão?
Esqueceu? Mas lá tinha carne. Entende isso? Que loucura! Isso é que o cérebro humano faz com a gente. Ele reedita o passado. E ele dramatiza o presente. A ansiedade faz isso. Cria um drama no presente. O presente vira uma tempestade no copo d'água. Meu Deus do céu, meu Deus. Mas isso aí, gente, é para uma outra questão. Então aí, quando o futuro assusta, a memória edita o passado. Memória real, éramos escravos. Memória da ansiedade, tínhamos carne. Essa memória real, era escravo. Essa é a memória da ansiedade, tínhamos carne. Eu não vou aprofundar isso aqui, porque esse assunto ele pode fazer com que você tenha uma tomada de decisão na sua vida precipitada. Então eu vou separar uma nova mensagem, onde eu vou entrar só nisso aqui. E eu vou mostrar para você o que é Egito, o que é deserto, porque você mistura tudo e eu misturo tudo. Eu trato o deserto como Egito, Egito como deserto, faço uma mistureba. E eu impeço a ação de Deus na minha vida de me formar. Porque deserto é formação, Egito é escravidão. Então tem muito local que eu estou vivendo na minha vida hoje que é Egito, tenho que sair dali. Tem muito local que é deserto e eu quero sair, eu tenho que ficar. Então o crente maduro, ele tem que ter discernimento do que Deus está fazendo na minha, na sua vida. Porque lembra, o propósito é a formação do reino no coração. Aninha, só mais um para a gente encerrar. Já são 7h30. E aí, gente, olha o que acontecia com o maná. O maná guardado, que era a comida que Deus dava para o povo, o pão que desceu do céu, que vai apontar para Jesus. A ansiedade é a tentativa de consumir a graça de amanhã, hoje. Deus disse para o povo o seguinte: eu vou derramar o pão sobre a vida de vocês, vocês vão comer o pão de hoje. Se tentar guardar para amanhã, o que acontece? Apodrece. Por que apodrece? Deus é ruim? Não. Estratégia pedagógica para fazer você viver no presente. Essa é a estratégia pedagógica de Deus para trabalhar com a ansiedade. Então, quando você viu lá em Filipenses, orar a Deus, buscar a Deus, para que o Senhor guarde, como é que Ele vai fazer isso? Ele vai ensinar você a viver no presente. E para isso, talvez, Ele possa limitar algumas coisas na sua vida, que você não vai entender por quê. Senhor, por que eu não tenho maná para terça-feira, para quarta-feira? E o meu vizinho tem? A gente começa a se comparar. Para de se comparar com o vizinho. Para de se comparar com o colega do trabalho. Viva a sua vida com Deus. Deus está trabalhando em você. Cada um de nós vive um deserto. Eu vivi desertos que talvez você não viva. Você vai viver desertos que talvez eu não viva. Tudo com o propósito de que nós sejamos transformados à imagem de Jesus e tenhamos o reino de Deus instaurado no nosso coração. Entende isso? Então, o maná, ele estragava. Regra, o maná apodrece quando estocado. Estocou, deu ruim. Estocou quer dizer o seguinte: é uma declaração de rebeldia. O que Deus disse? Vou derramar todo dia. Você ouviu? Ouviu. Por que estocou? Porque não teve fé, não confiou. Não confiou, tem uma consequência. O que acontecia? O troço ficava ruim, apodrecia e saía bicho. Sabe o que simboliza aquilo ali? Saindo bicho e apodrecido? O seu coração. Quando você permite que a ansiedade e o desejo de controle tome conta da sua vida. É isso que Deus está falando sobre o maná. E aí, Deus não está atacando a provisão, mas a autonomia, a sua e a minha. Às vezes você reclama: Senhor, por que eu não tenho isso? Por que eu não faço aquilo? Por que Às vezes nós estamos no deserto de sim, aprendendo uma lição muito importante. Porque é muito mais importante que você tenha maná todo dia, aliás, para a semana toda, é muito mais importante que o reino seja formado no seu coração. Olha o resultado, o coração que tenta estocar segurança, apodrece internamente, tornando-se amargo e controlador. E aí, para fechar, eu peço o Ministério de Louvor para me ajudar aqui.
A gente vai louvar um hino para passar para o pastor Mauro. E aí eu continuo no mês seguinte sobre essa palavra, que tem muita coisa a conversar ainda. E aí tem um maná que Deus, me dê a honra do seu olhar, tem um maná que Deus disse para guardar. Qual foi esse maná? Da arca, muito bom, vamos chegar nele. E tem o maná da sexta-feira. Sexta-feira você poderia colher dobrado. Sabe por quê? Porque tinha mais uma aulinha que Deus queria ensinar para o povo. Tinha a aulinha da ansiedade da semana e tinha a aulinha do sábado. Você pensa que sábado é descansar, não é? Muito pouco saber entender isso. Você não tem noção do que é o sábado. Eu vou separar só uma mensagem para falar de sábado. Não para que você saia daqui guardando o sábado, tá? Porque o nosso sábado é Cristo Jesus. Ele é o nosso descanso, amém? Mas você não tem noção da aula que é o sábado. Para fechar com chave de ouro essa questão da ansiedade. O maná de sábado não estragava. Sabe por quê? Porque não era um maná guardado por medo. Era um maná guardado por obediência. Quando você obedece, não estraga. Quando você teme, estraga. Quando você teme, você permite o controle tomar conta da sua vida. Estraga. As suas decisões têm sido tomadas por medo ou por obediência? Só aí eu já começo a trabalhar a questão do planejamento, para o pessoal que gosta de planejar, assim como eu. Porque não é errado planejar o futuro. O errado é depositar a sua confiança no seu planejamento. Quem planeja com saúde, deita e descansa. E se o planejamento der errado, deu errado. A minha confiança está no Senhor. Você é daqueles que quando escuta na televisão que vai ter um apocalipse zumbi e o mundo agora entrando em guerra, você é daqueles que sai correndo para o mercado para comprar papel higiênico? Desesperado, desesperada. Cuidado, que isso pode ser o ídolo do controle. Mas qual é, pastor? Não vou me programar? Não vou me preparar? Vai. Mas quando isso começa a afetar a sua dependência a Deus, já deixou de ser planejamento e virou ídolo. Entenda uma coisa: para uma coisa virar ídolo na nossa vida, basta só um passo para o lado. Quer saber se algo é ídolo? Pergunte ao seu coração. Se isso der errado, você perde a paz? Se isso não acontecer, o mundo desaba? Se desaba, a sua confiança não está em Deus. Está no estoque. Está na provisão. Vamos ficar de pé? Esse louvor eu cantava no hospital, quando minha filha estava fazendo o exame e eu descobri que ela não tinha sido curada. Eu cantava esse louvor: confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Mas naquele dia ela não foi curada. Para Deus mostrar que eu não estou no controle. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Não sou eu que controlo Deus. E os desertos que a gente vai tratar aqui, todos eles vão falar de controle. Vamos ficar um pouquinho ainda em sim, tá? Mais 2 pregações no mínimo. E depois a gente parte para outros desertos da vida. Cada vez mais difícil, mas cada vez mais formativo. Vamos louvar o Senhor? Não tem que andar ansioso. O Senhor quer me ensinar a depender. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios, Senhor
Mateus 6. O que mais não fará por mim? Mateus 6 é maná, gente, que cai sobre a sua vida. Não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã. Pois até aqui, Até aqui declare, me sustentou. bota a voz para fora, confiarei. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança já em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança já em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Bem baixinho, deixa eu orar pela sua vida para encerrar. Feche seus olhos. Vamos orar? Senhor, eu oro pela tua igreja, Pai. Aqui em nenhum momento eu estou ensinando as pessoas a não planejarem a sua vida. Não. O Senhor não é contra planejamento. O Senhor não é contra organização. Não. José guardou durante 7 anos, Senhor, comida para passar pelo tempo de seca no Egito. O Senhor não é um Deus que se contradiz, que manda guardar lá e depois aqui não manda guardar. O que eu tenho que entender, Senhor, é que o Senhor quer nos ensinar a depender. E nós estamos nos garantindo, Pai, na conta bancária. Eu não, mas tem gente que se garante na conta bancária, se garante na profissão, se garante, Senhor, em A ou B ou C, mas esquece que tudo isso é instável, tudo isso muda, tudo isso num estalar de dedos desmorona. Aquele que constrói a casa sobre areia desaba, mas aquele que constrói a casa sobre a rocha, vem o vento, vem a tempestade, vem tudo que vier, a casa permanece de pé. Aleluia! Nos ajuda a viver um dia de cada vez, Pai. O Senhor nos dá a graça de hoje, é o pão de cada dia. A graça é hoje, Senhor. Eu não posso tentar pegar a graça do amanhã. Amanhã é um novo dia. Hoje eu busco ao Senhor. Comi o pão acabou, amanhã busco novamente. Na quarta-feira, busco novamente. Na quinta-feira, busco novamente. E o Senhor vai ensinando a gente a ser dependente, a saber que a nossa vida não basta, que precisamos de Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti no fluxo da vida. E nos ajuda a usar todo o conhecimento tecnológico que temos hoje como algo saudável, Senhor, e não como algo danoso, para gerar ainda mais ansiedade na nossa vida. Abrimos mão do controle, Senhor, descansamos no Senhor, e que essa palavra fique no nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Pastor Mauro.